Estou vendo aqui. Pronto. Bem, gente, todos sejam bem-vindos. Quem é a primeira vez hoje, seja bem-vindo. O nosso objetivo aqui é sempre fazer um bate-papo em torno do tema meditação e praticar um pouco, né? A gente vai estar gravando essas reuniões para depois vocês escutarem, quem quiser voltar esse tema na forma de podcast. A gente vai evitar, assim, publicar ela inteira, o vídeo, né? Porque tem pessoas que não gostam, então a gente vai se dedicar a publicar só os podcasts, que é a palestra, a minha fala, as perguntas de vocês e esse bate-papo que a gente sempre gosta de interagir, que fica muito gostoso. Não sei se vocês estão ouvindo um barulho de fundo aí de crianças aí, né? Em tempos de pandemia, quem tem filhos não consegue se livrar disso, né? Faz parte do dia a dia, então eu peço a vocês aí até um pouco de paciência, que eu não sei, hoje foi aniversário do meu filho mais velho, então eles estão naquele ritmo, né? E aí, gente, como é que foi a semana de vocês? Querem falar alguma coisa? Estou querendo aqui esperar mais uns 3 minutinhos para a gente fazer a primeira prática, depois começar a discussão do tema, um bate-papo, e depois a gente fecha com a prática de meditação um pouquinho mais extensa. Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo com... Ok, tudo bem. Então vamos lá, vamos começar. Eu sempre gosto de começar esse bate-papo, a gente fazendo uma mini meditação, só para a gente diminuir o ritmo, né? Da ansiedade, dos pensamentos, né? Para a gente aterrissar um pouco e ficar mais aberto para o nosso bate-papo, ok? Quem quiser desligar o vídeo, certo? Fique à vontade, vai ficar mais tranquilo. Então, vou pedir que vocês fiquem com os olhos, fechem os olhos, fiquem sentados numa postura de tal forma que a sua coluna fique reta, ereta. Se quiser se mexer um pouquinho para um lado, para o outro, para tentar evitar qualquer desconforto, se acomodar melhor, você pode fazer isso. Ok, eu vou desligar meu vídeo também, para vocês ficarem mais à vontade. Então, a gente fecha os olhos, fixa os pés no chão, bem apoiado. Vamos fazer agora 3 respirações profundas, soltando lentamente pela boca. Inspira pelo nariz e solta lentamente pela boca, como se estivesse soprando uma vela. Vamos lá? A partir de agora, façamos a pergunta: como estou agora? Olhe para dentro de você. Observe se há alguma agitação, se tem muitos pensamentos surgindo. Pode até mesmo ser: poxa, eu estou com dificuldade de me concentrar. Isso é um pensamento. Observe como está o fluxo dos seus pensamentos agora. Observe agora como está a sua respiração nesse momento, sem forçar, só observar o movimento natural.
do ar entrando, do ar saindo. Volte agora a sua atenção para o mundo externo. Se há algum barulho, observe. Se há alguma sensação de frio ou de calor externo te alcançando. Qualquer coisa que estiver vindo de fora, só observe. Se algo acontecer dentro de você, tipo um certo incômodo, observe esse incômodo. A partir de agora, vamos fazer mais 2 respirações profundas e lentamente vamos abrindo os olhos e se reconectando com o ambiente. E aí, tudo bem? Alguém gostaria de partilhar esse momento, pequeno momento de relaxamento? Uma breve, na verdade, a gente considera que é uma breve meditação de percepção do corpo, de percepção dos sons, é perceber o que está fora, perceber o que está dentro. Alguém gostaria de comentar? Não? Compartilhar com a gente? Não? Então, tudo bem. Hoje o pessoal está tímido, hein? Então, vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo. Alguém de vocês já ouviu falar do modo ser, do modo fazer? Ou modo consciente de percepção e o modo automático, agir por impulso? Vocês já ouviram falar sobre isso? Alguém? Ok. Eu já. Às vezes a gente liga o piloto automático, como a gente chama, e faz um monte de coisas sem pensar. E quando você se dá conta, você já fez. Você nem pensou. Exatamente, é isso. Né? Na verdade, quando a gente começa a meditar, começa a estudar, a gente começa a perceber que quando a cabeça está cheia da gente, a mente está muito agitada, a gente não sobra muito espaço para ter consciência do que está acontecendo. Significa, se a gente não tem espaço para perceber o que está acontecendo, se a gente não tem condições de ampliar nossa capacidade de concentração naquilo que está acontecendo com a gente, no momento, a gente entra no modo automático. E a gente funciona praticamente 95%, às vezes quase 100% no modo automático. Né? O modo automático ele é econômico para a gente, é importante. É o modo dos hábitos. O modo fazer, por trás estão os nossos hábitos. Imagina a gente ter que... Espera só um momentinho. Filho... Abre a janela aqui. Não posso. Gente...
Desculpa. Sim, então, espera só um momento aqui, gente, mais uma vez. Espera aí, deixa eu só resolver isso, atender. A quarentena, com certeza, já passou por situações parecidas. Como eu digo, essa é a vida real, gente. Ainda mais home office com família toda completa, né? Então, assim, voltando aqui. Então, a gente vive praticamente... aliás, o exemplo que eu estava falando é... Imagine você aprender a andar de bicicleta. Depois que você aprende, tem que ficar recordando o tempo todo os movimentos que você aprendeu anteriormente para continuar andando de bicicleta na próxima vez. Simplesmente aquilo que seu cérebro aprende, quando ele ganha uma expertise naquilo, ele se torna automático, isso se torna econômico para a gente. No começo, quando a gente está aprendendo a dirigir ou fazer qualquer atividade, a gente precisa estar o tempo todo com consciência para entender como é que a gente faz o movimento, para ganhar conhecimento desse movimento. Depois que a gente já adquire isso, esse movimento se torna automático e facilita a nossa vida. Não é? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Espera só um momentinho. Estão todos vendo a tela aí? Ok. Eu tô. Então, ó, o contraponto, eu vou começar fazendo aqui um contraponto entre o modo fazer e o modo ser. Como a gente acabou de falar, né, o modo fazer é quando a gente vive nesse piloto automático. Diante de um problema, a gente reage automaticamente, a gente não tem tempo de pensar. E, na verdade, algumas situações também é importante a gente não pensar. A gente agir com base em informações que já foram arquivadas, de outras situações que a gente já passou na vida, e isso nos torna mais útil. Na verdade, tem a capacidade de preservar a nossa vida, né? Imagina você, estando dentro de casa, encontrar um barulho parecido com um guiso, dar um pulo e gritar. Vai que era uma cobra cascavel. Mas, intuitivamente, você pula e se defende. Não é assim que acontece? Então, o modo automático, ele não é de todo ruim. Na verdade, ele domina boa parte da nossa vida. Então, e também ajuda a economizar energia, né, Henrique? Exatamente. Porque se você ficar toda hora pensando, eu vou fazer isso agora, vou fazer isso, você ia gastar o seu cérebro todo para fazer atividades básicas, né? Então, ele tem a parte boa dele nesse sentido também, né? Exatamente. Então, a gente não pode, né, entrar na perspectiva, ou na compreensão que um é bom e o outro é ruim. Não. O modo fazer é bom, é importante. O modo ser é bom, é importante. Agora, o que é que acontece? É quando a gente passa a maior parte do tempo ligado ao modo fazer. A gente está o tempo todo se deixando levar por estímulos externos, até mesmo inconscientemente. Isso é interessante que tem algumas pesquisas que, numa loja de vinhos, né, o dono da loja colocou música alemã para aqueles compradores que estavam lá na loja. E toda a vida, quando ele colocava músicas, né, cantigas alemãs, o número de vendas de vinho alemão aumentava. Ou seja, aquela música te leva a uma percepção, te leva a um sentimento, que te leva para a Alemanha e que te induz inconscientemente a comprar vinhos alemães para levar para casa. Isso são pesquisas na linha da psicologia social, né? E dessa nova economia, como é que chama? Ixi. Oh, meu Deus do céu, eu estou com o livro aqui do lado e não estou conseguindo ver o título. Essa nova economia do consumo, como as pessoas percebem, né, que hoje estão falando muito também na questão do neuromarketing, né? É te fazer comprar coisas sem você perceber que está comprando, porque tem algo te induzido a comprar, né? Então, a diferença básica entre o modo fazer e o modo ser é enquanto que você vive
no piloto automático, o outro você começa a perceber conscientemente as escolhas que você está fazendo. Então, antes de agir, você percebe. Quando você percebe, você tem a opção de escolha, né? Enquanto que o modo fazer ele se relaciona com a experiência por meio do pensamento, o modo ser, o foco dele é sentir diretamente a experiência. Tanto que já veio no encontro anterior, a gente estava falando do modo julgar, né? Quando a gente julga algo que a gente está vivenciando, a gente perde a experiência. Porque a gente começa a projetar a nossa forma de ver no que está acontecendo. Quando a gente projeta aquilo que está acontecendo da nossa forma, de acordo com a nossa perspectiva interna, a gente modifica a experiência. A experiência não é mais o que está acontecendo fora, é o que eu estou interpretando de acordo com a minha forma de ver a vida. Então, o modo ser, ele é um modo que te leva o tempo todo a se conectar com a experiência simplesmente como ela é, a você estar plenamente presente no momento. Observe. E Quando eu estava você... falando sobre isso hoje com a Fernanda, eu acho que foi hoje, não foi ontem, eu não lembro. A gente tem uma mania bem simples de mostrar isso que tu tá falando. Assim, eu falo a gente, mas eu tô falando eu, né? Quando eu olho para o céu, por exemplo, eu fico tentando ver algum objeto com nuvem, né? A gente tem essa mania a gente já não tá mais observando a nuvem. A gente está pegando um padrão nosso e querendo impor naquela nuvem, entendeu? Então, a gente não está mais observando como ela é, e sim como a gente quer que ela seja, né? Isso. Acho que tem a ver com isso que tu está falando, né? Desses padrões que estão na nossa cabeça, esses julgamentos, né? Que a gente acaba de colocar a nossa visão mesmo e não realmente o que está acontecendo, né? O que existe, né? Totalmente. Na verdade, vamos para o terceiro tópico. Né? No modo fazer, a gente vive e se concentra ou no passado ou no futuro. Essa experiência da nuvem, você está buscando algo relacionado a algo que você já viveu. E você está simplesmente perdendo a experiência do momento, que é a contemplação da nuvem, aquilo que está acontecendo. Aí tem um aspecto que eu acho que eu vou deixar para trazer num outro momento, num outro encontro da gente, né? Que quando a gente consegue viver no momento presente, nem que seja assim 2 segundinhos, a gente consegue ter uma sensação de relaxamento profundo. Isso aqui é o bacana. E um dos treinos da meditação, como eu vou todos que vierem participar dos encontros, eu vou estar sempre falando, meditação é uma técnica de atenção, de concentração mental, de percepção do que está acontecendo no momento. Para você perceber, você precisa ter concentração. E o treino dessa concentração te ajuda a ser mais produtivo, a diminuir a ansiedade no ambiente de trabalho, que uma coisa vai levando a outra, né? Não é, quando a gente está falando de modo ser, não é que a gente precise estar constantemente ou continuamente no modo ser. Né? Tem que ficar claro, porque às vezes as pessoas, então agora eu vou viver no modo ser, consciência, isso cansa, isso me exausta. Quando a gente aprende a perceber o momento presente, isso não cansa a gente, não exausta, isso relaxa. Essa é a grande diferença. Né? O que nos cansa, na verdade, é o esforço para ficar presente. Mas o esforço para ficar presente tentando modificar o que a gente está vendo ou percebendo. Quando a gente se torna um contemplador daquilo que está acontecendo, observando, porque quando você observa sem julgar, o que é que acontece nisso? Você começa a se aproximar da experiência como ela realmente é. E aí aumenta a clareza para depois você se colocar diante da experiência de uma ação mais, mais incisiva, né? Então, no modo fazer, o que é interessante é que a gente, como se fosse, é um instinto, né? A gente está o tempo todo evitando ou tentando se livrar da experiência daquilo que nos é desagradável. Ao mesmo tempo, aquilo que nos é agradável, a gente está querendo o tempo todo se apegar. As duas formas de agir, né? Querendo abraçar ou querendo afastar, te tira do momento. Você te perde o momento porque o momento é o que acontece é o que é. Mas você tenta ter o controle sobre isso. É esse controle que gera o desgaste.
Quando a gente aborda a experiência com interesse, esse é o modo C, em ver o que está acontecendo, como que está acontecendo e o que é, aliás, ver como realmente está acontecendo, sem julgar, sem querer interferir, a gente consegue relaxar e aumenta a clareza. São dois aspectos, né, que a gente, da experiência, que a gente pode aprender a se relacionar com ele. Quando a gente está muito agitado, ou quando a gente está muito, assim, naquela de enredando em pensamentos, naquele ciclo, como é que eu digo, é quase infinito, isso você está no modo fazer. O modo ser, quando ele olha para essa experiência, ele vê que tem pensamentos passando e pensamentos repetitivos. Ele te leva à consciência desses pensamentos repetitivos. Quando você tem a consciência desses pensamentos repetitivos e não entra para querer fazer com que eles parem ou que eles aumentem, naturalmente eles perdem força e você vai ganhando clareza. Na verdade, a experiência do modo C é completamente diferente de muito do que a gente aprendeu na vida, né? E o que é interessante, tudo aquilo que a gente evita ganha força. Porque aquilo que a gente evita, a gente cria mecanismos ou músculos cada vez maiores para tentar empurrar aquilo longe da gente. Quando a gente faz isso, a gente fortalece exatamente o que a gente queria evitar. Agora, quando a gente relaxa e deixa a experiência chegar com interesse, aquilo que nos incomoda perde força. Isso é que é o contraponto que gera muita dúvida nas pessoas, né? E falar não é a mesma coisa de que sentir isso na prática, né? E a meditação, a prática formal, né, de consciência plena, vai transformando essa forma de encarar a vida entre o modo ser e o modo fazer, né? A gente consegue, ao invés de a gente manter-se somente no modo fazer, a experiência da prática das práticas de consciência plena, meditação, né? Algumas práticas de relaxamento, a gente consegue, como é que eu digo, sair variando durante o dia entre o modo fazer e o modo ser. E isso diminui muito o nosso desgaste mental, né? A gente termina um dia com mais energia, né? Então, enquanto que o modo fazer exige que as coisas sejam diferentes, quer controlar tudo, até aquilo que está fora do nosso alcance, o modo ser ele nos leva a perceber as coisas simplesmente como elas são. O modo fazer ele tem mania, né? Na verdade, é quando ele sente um pensamento, ele trata aquilo como verdade. É como se esse pensamento fosse real. Já o modo ser, a gente olha para os pensamentos e vê isso simplesmente como sendo eventos mentais. E estudando um pouco mais de neurociência é interessante, né? Perceber isso na prática, o que os neurocientistas já têm demonstrado, né? O nosso cérebro é como se fosse diversos módulos competindo pelo palco da experiência que a gente sente, que é o pensamento. E se a gente fechar um pouco os olhos, você vê que surgem pensamentos do nada, simplesmente eles surgem. E se você quiser controlar esses pensamentos, você não consegue. Quanto mais você tenta controlar, mais força eles ganham. É como a experiência de eu chegar para vocês agora e dizer, olha, fechem os olhos todos, podemos fazer isso. Vamos fazer uma mini experiência aqui, fechem os olhos todos, fechamos os olhos, e a partir de agora, a gente não vai pensar em um urso branco, ok? Vamos se esforçar para não pensar em um urso branco. Vamos tentar mais um pouquinho, se esforçar a não pensar em um urso branco.
Vamos abrir os olhos. A pergunta que eu faço a vocês: quem conseguiu não pensar em um urso branco nesse momento? Alguém quer falar? Sim ou não? Libera teu microfone. Na verdade, eu fiquei só me perguntando por que não pensar no urso branco. E aí me vem à cabeça que a tua intenção era que, ao falar no urso branco, que a gente ia acabar pensando no urso branco. Só consegui pensar nisso. Ou seja, por que não pensar? Quando a gente quer não pensar em algo, a gente precisa trazer esse algo constantemente à mente para não pensar nele. Como é você... Né? Agora, se você simplesmente... Um urso branco. Ah, ok, deixa rolar. Aí chega outro pensamento, porque você está dando espaço. Mas quando você quer concentrar o pensamento, você quer evitar que ele chegue, você está o tempo todo alimentando ele. Isso é um experimento que os psicólogos gostam muito de fazer em sala de aula com os alunos, explicando essa dificuldade de que quanto mais você quer evitar algo, mais esse algo ganha força. Porque você aumenta as conexões para tornar presente esse algo na sua vida. Isso é um modo de fazer, né? Que está exigindo que as coisas sejam diferentes, que olha para os pensamentos achando que são verdadeiros, que refletem a realidade. Mas aquilo que a gente vê, na grande maioria das vezes, está muito longe da realidade. A gente vê com os olhos da nossa experiência, da nossa história. Tanto que é comum a mesma situação apresentada para pessoas diferentes, tem interpretação e viés completamente distintos. É por isso que essa polarização hoje em dia, né, é tão ruim. É como se fosse só existe um certo e só existe um errado. Não, a realidade é muito mais complicada do que isso. A gente olhar para as coisas, não, eu estou certo, você está errado. Não, não é tão simples assim. Porque o eu estar certo é na forma que eu vejo o mundo. Eu estar errado é na forma que eu vejo o mundo, que é diferente da sua, que é diferente do outro. Existem muitas janelas pelas quais a gente pode ver a vida. Imagine, eu sou formado em física. Imagine como que eu olho para uma experiência envolvendo, por exemplo, a montanha-russa. Eu estou lá analisando a segurança, as forças que estão atuando. É completamente diferente de uma pessoa que não tem formação em física. Aí eu pergunto, quem tem a melhor percepção da realidade naquele momento? Sou eu, físico, ou da pessoa que não é? Aí você, não, você é o físico. Não, depende. Para que aspecto da realidade eu estou olhando? Se eu olho para o aspecto da realidade relacionado a certa estrutura da montanha-russa, é uma coisa. Agora, se eu olho para o aspecto da montanha-russa relacionada à emoção que está por trás, de quem projetou, o que é que ele estava querendo induzir o outro a ter experiência, é completamente diferente. Esse conhecimento eu não tenho. Entende? Por isso que a gente precisa ter muito cuidado entre querer, é minha opinião, eu estou certo. Quando a gente começa a ficar demais se aferrar demais nas nossas opiniões, a gente perde a oportunidade de olhar para o outro, de entender a vida pela perspectiva do outro. E a perspectiva do outro não necessariamente é melhor do que a nossa. Pode até ser pior. Mas eu te pergunto, o que é o pior e o que é melhor? Em qual perspectiva? Ou seja, sempre existe espaço para a gente aprender mais. Mas para isso a gente tem que um pouco se esvaziar de si para dar espaço para o outro. Esse é o modo ser. Compreendeu a ideia? Né? Então, olha, o que é interessante, ó. O modo fazer, ele está o tempo todo priorizando a consecução de meta. Eu tenho que terminar isso, eu tenho que fazer aquilo, é porque se eu não fizer isso, vai acontecer isso. Né? Enquanto que o modo ser, ele está aberto para... Ele, como eu disse, diante das metas e dos objetivos, ele consegue se abrir para necessidades mais amplas. Eu sei que eu preciso alcançar por exemplo, eu sei que eu preciso alcançar algumas metas no meu trabalho, mas o modo ser, ele também faz com que você olhe para si, poxa, mas eu estou num nível de estresse muito grande, algo pode acontecer comigo. E por trás disso, exige pensamentos que o modo fazer
entende que sejam verdadeiros, dizendo, se você não fizer, vai acontecer isso, você precisa focar, você não pode parar, você não pode dormir, se você for sair, você está sendo irresponsável. Não é assim que a gente fica o tempo todo transitando? E quando a gente entra no modo C, esses pensamentos que são repetitivos, né, e de certa forma que tem um viés de autodepreciação de nós mesmos, né, ele vê que isso é só pensamento, não reflete a realidade. Só em perceber isso já te dá uma certa leveza. E aquilo que tu priorizou como consecução de metas, começa a ser mais real, você se aproximar mais. Porque boa parte do que tira desse foco, desse objetivo, são justamente os pensamentos. Né? O que é interessante hoje é que as pessoas, vários atletas, né, vêm praticando, desenvolvendo experiência com práticas contemplativas, dentre elas meditação, yoga, tai chi, outras coisas, justamente para entender essa forma de relação entre o modo, essa forma de se relacionar entre o modo fazer e o modo ser. Imagina você estar no final de campeonato e aí o modo fazer entra em jogo. Ixi, eu vou perder. Eu não vou alcançar. Não pode. Esse cara está querendo me vencer. E aí começa todo aquele diálogo. Você começa a entrar nos diálogos, achando que eles são reais, e você perde a sensibilidade para necessidades mais amplas. Que é o quê? Perceber que realmente eu estou nervoso, estou com medo de perder. Mas isso faz parte. Quando você se aproxima de si, você entende. Mas no momento que você se aproxima, poxa, eu estou com medo, estou nervoso. Bacana. Isso faz parte do jogo. Então, vamos para frente. Né? Então, a forma de encarar o mesmo problema, como eu disse, ele sofre como se um salto duplo carpado quando entra no modo C. Você abre perspectivas. O modo fazer é muito limitado. Ele é limitado às nossas experiências, aos nossos hábitos. Quando a gente entra no modo C, a gente se abre para a experiência dos outros, para outras perspectivas. E aí é a perspectiva do crescimento. É a perspectiva da maturidade. Entenderam a ideia? Alguém quer comentar? Henrique, assim, existe um percentual, por exemplo, já vai virar mais fase do que C, mas existe um percentual de tempo que a gente tem que ter durante o dia, tipo assim, eu tenho que ser tantos por cento durante o dia, eu tenho que fazer tantos por cento. Existe alguma regra, tipo assim, de bem-estar, tá entendendo? Você não pode ser 100% fazer nem 100% ser, porque isso aí não vai ficar legal. Ou é um equilíbrio? Existe, entendeu? Como é que é isso, assim? Na verdade, assim, não existe uma regra. Por exemplo, se o ideal seria se a gente conseguisse passar o dia inteiro assim, no modo consciente. Né? Você sempre está presente e tal. Mas a agitação da vida moderna não permite isso. Então, e eu também, quando eu comecei a voltar a meditar, na época, eu me dizia isso há 4 anos atrás, disse, poxa, como eu integro isso na minha vida? Tem que ser vida real. Não é tudo acontecendo. Então, tudo acontecendo estou irritado, percebi que estou irritado? Ok, isso é consciência. Estou diante de um problema que está me gerando conflitos internos. Você percebeu que está gerando conflitos internos? Isso é consciência. Eu estou indo para o trabalho no carro, passar um carro, eu soltei o palavrão. Você percebeu que estava impaciente naquele momento? Isso é o modo consciente. E o modo consciente transita nisso tudo. Não estou dizendo que você, vou ficar agora, meditando, no estágio, tal. Não é nada disso. Né? O modo consciente é perceber essas coisas. No momento que você percebe que gritou no trânsito com o outro, se você perceber, você, poxa, eu gritei. Aquele pensamento de raiva ele começa a perder força. Então, esse processo. O modo C é você perceber como você está agindo. E na medida que você vai desenvolvendo isso,
com o tempo, ele vai ficando cada vez mais natural. Né? Então, assim, é um processo, não nasce do dia para o outro. Entendi. Por exemplo, eu estou em casa, aí meu filho chegou e me irritou. E eu fui explodir. Agi de forma automática. Percebi porque eu explodi, agi de forma automática. Explodi e percebi que eu explodi. Cara, estou irritado, estou aqui para matar meu filho. Já tentei essa, já tô, vontade de pegar um menino e agitar. Não é assim que a gente fica, né? Você percebeu isso? Percebeu, pronto. Isso é o modo ser. Na medida que o processo vai caminhando, eu percebo antes de lançar o impulso, eu percebo que eu já estou irritado. Aqui em casa foi mais ou menos assim, olha, eu estou perdendo a paciência com vocês. Realmente eu perdi a paciência com vocês, eu não vou mais falar. Antigamente não tinha nem esse diálogo. Entende? Esse foi o mecanismo que eu fui percebendo. E cada pessoa vai construindo o seu mecanismo de percepção. É um processo. E aí a vida se torna, sim, mais leve. Né? Isso é bacana, você perceber isso. Né? Daqui chega um momento que, poxa, eu tô puto da vida aqui, chateado com meu filho, ou com minha esposa, ou com quem quer que seja. Você percebe que tá assim? Percebe. Então, para que eu vou lá? O que é que a gente faz? Vai para cima, no modo automático, não é isso? A gente quer resolver ontem. No modo consciente, não. Realmente eu não estou em um momento oportuno para fazer e agir dessa forma. Agora, imagina isso para quem não conhecia a gente, porque vocês não me conheciam há 4 anos atrás, 5 anos atrás. Eu não percebia isso. E hoje eu consigo parar antes de agir. Porque é um processo. E cada pessoa, cada um tem, como é que eu digo, tempo diferente. É um outro aspecto. No modo ser, a gente se volta para si. A gente não fica se comparando com os outros. O modo automático, ele está o tempo todo comparando. Está o tempo todo comparando. No modo ser, não. A gente se respeita. Se acolhe. Né? Essa é a diferença. Ok? Podemos fazer uma prática hoje voltada para o modo ser? Alguém quer? Vou deixar aqui 1 minutinho, quem quiser fazer algum questionamento, alguma coisa. Então, vamos lá, né? Vamos para a nossa segunda prática, já perto de encerrar o nosso encontro. Então, vamos... Quem quiser desligar a câmera, fique à vontade. Também vou desligar minha câmera para a gente focar mais na meditação, na prática guiada. Opa! Espera só um momento aqui. Espera um pouco. Oi, gente, espera só um momentinho aqui. Estou com um pequeno problema aqui que eu estou tentando identificar. Né? Porque quando eu fecho aqui tudo, eu fecho meu vídeo, tudo bem. Não estou conseguindo identificar aqui. Espera um pouco. Ok, vamos lá. Vou ficar com o meu vídeo ligado mesmo. Então, gente, vamos fechar os olhos. Sentar numa postura confortável, mantendo a coluna reta. Vamos fazer 3 respirações profundas. Agora, inspirando pelo nariz e soltando pelo nariz.
Vamos levar a nossa atenção agora para o movimento da nossa respiração, onde a sua respiração se manifesta com maior intensidade. Pode ser na barriga, no peito, a ponta do nariz, os lábios superiores logo abaixo das narinas. Fique um pouquinho com essa experiência. Observe a experiência como ela é. Note que pensamentos surgem quando você tenta ou você se esforça para acompanhar o movimento simplesmente como ele é. Não precisa brigar com esses pensamentos. Cada vez que eles surgirem te tirarem do foco, simplesmente olhe para eles com gentileza e volte para o movimento. Perceba que esses pensamentos existem. Reconheça que ele faz parte da prática percebê-los. Mas não precisamos se aferrar a eles. Podemos deixá-los passar. É comum surgir, durante a prática, algumas sensações de inquietação, algum desconforto, a vontade de querer sair, até mesmo de criticar o professor. O que é que ele está querendo fazer? Onde é que ele está querendo chegar? Tudo isso que acontece no espectro da sua consciência é objeto da sua prática de meditação. Observe como essas coisas se manifestam dentro de você. Isso é a sua vida. É como a vida acontece para você. Se conecte com sua vida. Deixa ela passar, sem julgar, sem se apegar.
Voltemos a atenção agora para os pés. Procuramos sentir o contato dos pés com o chão. Observe qualquer sensação que se manifesta em seus pés. Pode ser calor, frio, formigamento, até mesmo não sentir nada, uma forma de sentir. Com essa mesma perspectiva, vamos caminhando, subindo pela batata das pernas, sentindo toda essa região até os joelhos. O joelho passando pelas coxas até os quadris. Se uma sensação de dor, de fisgada aparecer, observe. Não precisa se mexer no momento. Observe um pouquinho. Se for mais persistente, você pode se mover lentamente, observando esse movimento que você faz ao se mexer na postura. Os quadris agora. Vamos caminhando pelas costas até o pescoço. Do pescoço para o couro cabeludo. Couro cabeludo passando pelo rosto. Sinta os olhos, os cílios, se há alguma contração. As batatas do rosto, o queixo, o pescoço, parte da frente. E vamos caminhando, passando pelo peito, até o abdômen. Voltamos a nossa atenção agora para as mãos. Observamos o contato das mãos com as pernas ou onde elas estiverem apoiadas. Lentamente, vamos subindo as mãos até os cotovelos. Dos cotovelos até os ombros.
Ficamos aqui nos ombros um pouco mais. Procure sentir a cada inspiração, quando a barriga e o peito enche, os ombros também alongam um pouquinho. E quando exalamos o ar, os ombros também se contraem. Fiquemos observando esse movimento por um momento. A partir de agora, abrimos o foco da nossa atenção para perceber o corpo como um todo. Observe seu corpo como um todo e se aparecer qualquer região que te chame a atenção, fica lá com essa região, observando. Isso pode ser tipo uma coceirinha, uma leve contração, uma sensação de frio ou calor, qualquer coisa. Façamos agora 2 respirações profundas e lentamente vamos abrindo os olhos após a segunda respiração e vamos nos conectando novamente ao ambiente. E aí, gente, como foi a experiência de vivenciar um pouco o que é o modo ser? Esse treino que a gente faz na prática, a meditação, nos ajuda a perceber isso no dia a dia. Alguém gostaria de comentar a experiência? Eu passei assim por várias sensações, né? Não consegui muito acompanhar, de realmente ficar com a mente em cada local, até porque eu me considero muito iniciante ainda nas meditações. Mas, assim, foi muito válido e fica, né, o exercício para a gente ir continuando, né, no dia a dia, fazendo essa percepção de nós mesmos. Foi muito bom, obrigada. Obrigado, que bom.
o que você comentou aí, olha, eu talvez seja muito iniciante. Né? Na meditação, assim, a gente não gosta de falar de iniciante. Na verdade, todos somos. Aí, se a gente não gosta de falar assim, eu sou muito iniciante. Na verdade, todos somos iniciantes. Porque a prática, ela vai evoluindo com a nossa percepção e sensibilidade. E o que a gente tem hoje é a nossa sensibilidade, é a nossa percepção. E essa é a nossa prática. E a cada dia que a gente vai exercitando, a prática do dia de amanhã não é a de hoje, porque a sensibilidade, a percepção já é outra. São todas as práticas são completamente diferentes uma da outra. Quando a gente quer se apegar a essa sensação de bem-estar, a gente perde o bem-estar. Quando a gente quer evitar aquilo que nos incomoda, ele ganha mais força e acaba nos incomodando. Então, essa percepção que a gente vai construindo de entrar no modo C, a deixar a coisa acontecer, começa a perpassar por outras atividades no nosso dia a dia. Isso é que é bacana. Por isso que não existe meditar certo ou errado. A questão que está por trás de toda prática de meditação é perceber é simplesmente ver o que aconteceu, não é ficar, mas aquilo que aconteceu ali, será se aquela dor não era por causa que eu tinha um problema, não sei o que. Quando a gente começa a abrir essa linha de raciocínio, a gente perdeu o modo ser, a gente entrou no modo fazer, que é o modo analítico. Henrique, para mim, assim, né, ó, que ficou assim, com reflexão, sempre que tu falava assim, perceba se vê algum pensamento e volte. Eu estava no pensamento. E a gente não percebe que está no pensamento. Tipo assim, eu estou aqui no meio de uma prática de meditação, eu estou tentando me concentrar na minha respiração, na ponta do meu nariz, o meu pensamento vem, eu vou com ele. Tu tá entendendo? Imagina se a gente não fizer isso, o quanto que a gente viaja no tempo, no nosso dia, o tanto que a gente perde por estar viajando no pensamento, como tu falou, que ele nem é real, né? Eu tô criando alguma coisa aqui. Então, assim, quando tu falava, eu falava, caramba, eu fui de novo. E aí eu comecei a falar, eu não quero ir. E quanto mais eu falava que eu não queria ir, eu percebia que o pensamento vinha. Eu falei, quer saber? Eu vou ficar aqui na minha. Se ele vier, eu vou e eu volto. Eu ficava, ele foi, eu voltei. Só que, assim, quando eu vou, eu não sei quanto tempo eu fiquei lá. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Então, assim, né? Realmente, esse negócio que tu falou de tenta ficar presente. Eu tentando ficar, eu perdi, imagina sem eu tentar, né? Mas é muito bom isso daí. A prática da meditação, de você aumentar a consciência do momento, né? Isso. É justamente querer se encontrar com o urso branco. Exatamente. Cada vez que você se encontra com o urso branco, ele perde força. Cada vez que você quer tirar o urso branco de perto de você, ele fica mais forte. Né? Então, isso é que é interessante. Muito bom. Como é que eu digo? A meditação eu vejo hoje como uma aventura. A pessoa chega, Henrique, tu medita e como que é? E, gente, tem dia que eu choro, é normal, porque existe uma angústia, e faz parte da vida chorar. Eu aprendi a chorar mais com a meditação, por que pareça. E isso me deu muito mais resiliência de enfrentar a vida, porque eu consegui entender aquilo que estava me incomodando. Né? Tem dia que eu, estou meditando, aí você consegue uma concentração absurda, você dá uma sensação de paz. Aí quando falta 3 minutos para terminar, dá um pico de ansiedade, parece que você desmorona. Caramba, eu perdi tudo. Quando você diz, caramba, eu perdi tudo, eu pergunto, você percebeu? Percebeu. Então você começa a voltar de novo para a meditação e se entrega a essa sensação de ansiedade. E é nessa sensação de ansiedade que sua prática de meditação começa a ganhar força, começa a se fortalecer. Porque na medida que você vai aumentando a sua concentração, diminuindo a agitação mental, coisas que lhe incomodavam, parece que lhe incomodam e que não tinha espaço para surgir, porque a sua mente tinha muito mais outras coisas no meio do caminho, tinha muito mais ruído, vão surgindo. Na prática, o que é o modo C? É você sentar para conversar com as pessoas,
as pessoas começar a falar e você começar a interagir com elas sem esperar elas falar toda a história. É quando você automaticamente já entra querendo como é que eu digo? Você já entra querendo dar uma resposta para algo que ela nem terminou de falar. O modo C, por que ele abre a perspectiva? Porque ele simplesmente percebe esses estímulos internos que está acontecendo e não reage. Ele te abre para a perspectiva do outro e deixa o outro falar na perspectiva dele. E muitas vezes, quando esse espaço acontece, você vê que as ideias do outro eram melhores que a sua. Ou seja, você acabou de construir algo melhor porque existe o outro, e não porque era você. Entende? E ela te abre a perspectiva para construir com o outro. Porque o modo fazer, ele quer ganhar todas. Ele não quer perder nenhuma. Quando a gente entra no modo C, o modo C nos faz ganhar sem querer brigar para ganhar. Entende? Quando a gente, como é que eu disse? Quanto mais fracos nós nos reconhecemos, mais fortes ficamos. É mais ou menos essa a perspectiva. Gente, chegamos aqui no nosso horário, passamos aqui já 4 minutinhos. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Bem, então, antes de vocês deixarem o nosso bate-papo, semana que vem vai ser, a gente não vai fazer a prática, certo? Vai ser só essa sessão, porque a gente está aqui, não sei se vocês estão vendo aqui no fundo, ó, o primeiro desafio Time Mind e Monge Urbano, né? Vai acontecer na semana que vem inteira, são 18 palestras com profissionais que trabalham na área de meditação para criança, muita gente. Temos relacionado à comunicação não violenta, temos aí a Manu, que vai estar fazendo uma palestra também falando sobre a chave, né, Manu? Eu vou estar para falar um pouquinho sobre o tempo, né? Sobre gestão do tempo, produtividade, por que ser produtivo, né? Como ser mais produtivo, mesmo num momento tão complicado como a gente está passando. Por que isso é tão importante, né? Vamos ter também, Manu, uma palestra sobre autorresponsabilidade. Gente, é tanta coisa. Vai ter um com o Padre Domingos Cunha, não sei se vocês conhecem, sobre meditação cristã e tradições contemplativas. Nós vamos botar ele para fazer um bate-papo com o Edu Janiewski, né? Que é um dos sócios da Time Mind, que ele é budista. Então, a gente vai botar os dois para dialogarem, para construir o ponto de encontro entre as duas formas, as duas práticas. Vai ser um negócio bem legal. Vou estar fazendo a abertura do evento. A abertura do evento vai ser a palestra Os Mitos da Meditação e o Processo da Meditação, viu? Como a gente sabe que o evento é muito amplo, tem pessoas que não estão, então essa palestra é justamente para quem estiver começando a fazer isso. Vamos ter palestra sobre a prática da amorosidade, né, que são as meditações generativas, que a gente chama, de construir sentimentos que alimentam a alma da gente, né? Vai ter aula sobre estresse, ansiedade, meditação, muita coisa boa. Então, assim, semana que vem, né, a gente não vai ter esse encontro, mas porque a gente vai ter um evento muito maior. Né? Então, segue a gente lá no Monge Urbano, no Instagram, mas espera um pouquinho que eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Pronto, aqui vocês têm um link para se inscrever. Só uma coisa, o evento é completamente gratuito, gente. Na verdade, a gente vai pedir já na inscrição de se você quiser contribuir com alguma das entidades indicadas lá embaixo, na sua inscrição, é uma contribuição que você vai fazer por livre e espontânea vontade, não tem nenhuma cobrança, isso não é pré-requisito para se inscrever no curso, entendeu? A gente entende que, em termos de pandemia, a gente precisa desenvolver essa questão da solidariedade, a compaixão. Então, o evento também tem essa perspectiva, né?
A gente tem lá na inscrição, se você quiser, você faz e a contribuição é direta com a entidade. A gente nem sabe que vai acontecer isso. Então, é uma coisa sua, consigo mesmo. Durante as palestras, a gente vai estar divulgando também algumas entidades para quem quiser fazer, mas é completamente espontâneo. Mas é isso. Vocês têm aqui, ó, no chat de vocês o link, mas qualquer coisa, entra lá no site monjeurbano.com.br, vou colocar aqui também. Né? E aí vocês vão ser direcionados direto para o link do evento. Ok? Uma ótima semana a todos. Fique com Deus. O meu primo Rodrigo também está aí hoje. Bom demais, gente. Então, semana que vem a gente se encontra no desafio Time Mind Monge Urbano. E na semana seguinte estamos aqui de novo. Olha aí, o Edu Yanis. Ô, Edu, esse teu nome é muito difícil, cara. Eduardo Yanis. Pronto, o Edu que entrou aí é o nosso amigo da Time Mind, que estamos fazendo essa parceria belíssima aí. Quer dar uma palavra, Edu? Obrigado. Gostaria de parabenizar. Excelente palestra, professor Henrique Cardoso. E agradecer a presença de todos e aguardo vocês semana que vem. Espero ver vocês todos lá no nosso evento. E essa gritando aqui atrás é a minha filhota. Qualquer semelhança com aqui de casa só mera coincidência. É isso, gente. Ótima semana para todos. Fiquem com Deus. Paz e saúde. Até lá. Obrigado. Valeu, Henrique. Muito obrigado, meu irmão. Um abraço. Até a próxima semana. Valeu, Um abraço. obrigada. Savana. Até lá. Valeu. Deixa eu ver aqui.